E aí, sua louca, seu louco, ó, tá com aquela dúvida então aí no exercício de tentativas de emancipação? Vamos depois da vinheta então resolver isso aí. É isso aí, vamos dar uma analisada aqui no exercício sobre tentativas de emancipação com o Prof. Elvis aqui então para você. Lembrando aí, se tiver oportunidade, né, não deixa de se inscrever no canal aí, ativar o sininho, né, e também, se possível, dar uma olhada no Instagram e no Facebook do Prof. Elvis História em Casa, dá uma procurada lá então. E a gente vai na sequência aí falando, né, desse primeiro exercício aí que apareceu um tempo atrás na FUVEST para você, e falando sobre tentativas de emancipação, no caso a Inconfidência Mineira aí. Como aparece para você, primeiro aquela, né, referência que a gente tem das influências aí da Inconfidência Mineira e do próprio, né, Conjuração Baiana ou dos alfaiates. Primeiro essa ideia aí né, que aparece do ideário da Revolução Francesa. Então, o que a gente tem que analisar é esse contexto da ideologia aí que movimentou a Revolução Francesa, que espero você lembre lá o Iluminismo, né, as ideologias ligadas à burguesia aí no século XVIII, querendo limitar o poder do rei absolutista naquele antigo regime, né, filósofos como Montesquieu, como Rousseau, como Voltaire, e você tem aí de que essa ideologia movimentou também aqui as tentativas de emancipação pela América. Lembra não só a independência dos Estados Unidos, né, mas o próprio contexto da independência da América Espanhola e da própria independência do Brasil ou das tentativas emancipacionistas que rolaram no final do século XVIII aí. Que aí vai lá, o ideário da Revolução Francesa, que entre outras coisas defendia o governo representativo. Em outras palavras, a representatividade através do voto. Lembra que pode ser um voto censitário, a partir aí da renda ou da propriedade que a pessoa possui. Então, não é, na verdade, assim tão democrático ainda essa ideia. Mas, olha outra coisa, né, defendia a liberdade de expressão. Liberalismo, né? A liberdade de você falar o que você pensa, é claro, responsável pelos seus atos e pelo que você fala. A liberdade de produção, né? Ou foi mal aqui, eu grifei demais para você, mas a liberdade de produção, né? Então, de você poder produzir aí o quanto você quiser, no sentido de não ser limitado por um pacto colonial, não ser limitado aí por uma série de situações que, é claro, impediam o desenvolvimento da colônia, até no sentido não só, né, claro, econômico, mas especificamente manufatureiro, né, de indústrias e tal. E também a questão também relacionada ao pacto colonial e à opressão metropolitana, a liberdade de comércio, que era uma coisa também pretendida aí pelo liberalismo econômico, do Adam Smith, também lá dos fisiocratas como Quesnay e Gurnay. Influenciou no Brasil a Inconfidência Mineira e a Conjuração Baiana. Lembra a Inconfidência Mineira, que ocorreu em 1789, né, e a Conjuração Baiana, que ocorreu em 1798. Essa Conjuração Baiana de cunho mais popular, enquanto a Inconfidência Mineira era mais elitista. Seguindo aí para você, então, vem as alternativas então dessa questão para gente, correto? Que aí vai na sequência para vocês. Primeiro lá, né? Então, se você perdeu aí, não vi o que aconteceu ali, voltou para você. Então, de que o ideário da Revolução Francesa, as ideias da Revolução Francesa, que, entre outras coisas, defendiam o governo do voto, a liberdade de expressão, de comércio e tal, de produção, influenciou no Brasil a Inconfidência Mineira, a Conjuração Baiana. Por quê? Aí vamos nas alternativas aí. Primeiro, porque cedia às pressões de intelectuais estrangeiros que queriam divulgar suas obras no Brasil. Pô, aí que vem aquela história básica, né? Você tinha intelectual estrangeiro querendo pressionar, ó, então pressão, tá falando pressão, rapaz, né? Então Voltaire, Montesquieu, esse pessoal aí iluministinha, então eles basicamente pressionaram a galera aqui no Brasil para difundir essas ideias, né? Nada a ver aí, na verdade, mas então essa aqui esquece, acho que não tem nada a ver isso aí de pressão intelectuais, por isso que falar as ideias lá na Revolução Francesa, da Revolução Francesa, na Inconfidência Mineira. Outra coisa aí, a B, servia aos interesses de comerciantes holandeses aqui estabelecidos que desejavam influir e influenciar no governo colonial. Comerciante holandês?
Se a gente for ver assim, na história brasileira, a gente, né, para um pouco de falar de holandês depois da expulsão dos holandeses em 1654, lá de Pernambuco, né, depois de 24 anos, de 1630 a 1654, de domínio holandês sobre Pernambuco e as regiões vizinhas. Então, de que as ideias da Revolução Francesa, o iluminismo e tal, serviam ao interesse de comerciante holandês. Pô, holandês é moderninho, mas não esse ponto aí de que aqui em Confidência Mineira com Conjuração Baiana serviram os interesses desses comerciantes holandeses. E também aqui, né, estabelecidos desde já influenciar no governo colonial. A letra B também nada a ver, certo? Vamos agora para a letra D aqui. Desculpa, para a letra C. Isso aqui é para ver se você está prestando atenção. Aí vai lá. Satisfazia as ideias da Revolução Francesa, o Iluminismo, satisfazia os brasileiros e os portugueses, que desta forma conseguiram conciliar suas diferenças econômicas e políticas. Pô, brasileiro e português aí, conseguiu aí, né, como apareceu para você, conciliar suas diferenças econômicas e políticas? Nada a ver, né? Então continuou rolando essa situação, até porque os comerciantes portugueses queriam manter o domínio sobre o comércio aqui, né, brasileiro. Então, nada a ver essa letra C. Vamos para a letra D agora. Apesar de expressar as aspirações de uma minoria da sociedade francesa, aqui, o ideário da Revolução, foi adaptado pelos positivistas aos objetivos dos militares. Nossa, o cara deu uma viajada agora, meu irmão, porque aí você tem o quê? Ó? Apesar de expressar as aspirações de uma minoria da sociedade francesa, lembre que o terceiro estado envolvia a burguesia, que podia ser tanto a alta, a média ou baixa burguesia, mas o povão também no campo, né, na cidade, os trabalhadores urbanos e rurais, os sans-culottes lá na Revolução Francesa. Então, minoria não tá legal, né, da sociedade francesa. Aqui foi adaptado pelos positivistas. Pô, isso é século XVIII que a gente tá falando, né? Final do século XVIII. Positivista é um negócio mais século XIX. Auguste Comte, né, um filósofo francês que defendia lá a ordem, progresso, amor e tal, uma ditadura republicana com os militares do poder. E essa questão aí tem mais a ver com a proclamação da República, a questão militar, final do segundo reinado. Nada a ver isso aí. E daí você fala D, então não é certo também, professor? Aí você fala, acho que é a letra E, então, né, professor? Talvez, né? Vamos ver aí, de repente, às vezes pode, não sei. Mas é a letra E. Foi adotado por proprietários. Proprietários, na Inconfidência Mineira tinha grande, né, proprietário de terra e tal, de escravo. Tinha também grandes, né, ou comerciantes? Tinha. Profissionais liberais? Na Conjuração dos Alfaiates você também pode falar? Também pode falar que tinha elite também, porque tinha participação aí de pessoas ligadas à loja maçônica. Mas profissional liberal pode ser um alfaiate? Pode. Você pode falar aí de padre? Padre também. Pequenos lavradores, camponeses? Também e tal. Libertos e escravos? Na Conjuração Baiana, sim. Na Inconfidência Mineira, não. Aí você fala, mas por que então? Lembra, volta. Ele perguntou sobre as duas, né, gente? Né, sua louco, sua louca, né, e suas várias personalidades que você tem, assim como eu. Você tem então essa ideia aí de que ele está falando das duas, então as duas englobam isso aqui? Pô, sim, até porque, como justificativa, então o ideário, a ideologia da Revolução Francesa, o iluminismo, foi adotado como justificativa, então continuando lá, justificativa para sua oposição ao absolutismo e ao sistema colonial. Pô, já dizia o cowboy e o garoto vaca, bem interessante essa aí, certo? Porque ele está falando então da justificativa do iluminismo e tal, justificar a oposição então dos colonos a esse absolutismo e a opressão então lá da metrópole, correto? Então se você aí como eu de repente assinalou a alternativa E de energúmeno, tá aí para você que é a correta, beleza? Então fica esperto aí nessa influência, na influência então do iluminismo aí sobre esses movimentos como a Inconfidência Mineira e a Conjuração Baiana. Se você tiver mais um tempinho, peguei mais um exercício aí para vocês na sequência, tudo bem? Dá uma respirada aí e vamos para mais um exercício aí. Também eu peguei um exercício sobre, né, a Revolução, a Inconfidência Mineira, a Conjuração Baiana, aí associado mais à Conjuração Baiana, e a gente já começa com esse texto aqui que foi utilizado nessa questão do Enem. Né? Tá aí o alfaiate pardo, você pode falar negro também de repente, um mulato, tal, como você preferir e tal, João de Deus, que na altura em que foi preso não tinha mais do que 80 réis, está falando de grana, né? E 8 filhos, declarava que todos os brasileiros se dizem, olha lá, franceses. Tá entendendo? Tá entendendo ou não tá entendendo?
para viverem em igualdade e abundância. Primeiro de tudo, alfaiate pardo. Aí você vira e fala, nossa, professor, será que tem alguma coisa a ver com a tentativa aí emancipacionista conhecida como Conjuração Baiana ou dos alfaiates? Acho que tem, hein? Falando dessa ideia da influência da Revolução Francesa, sim. Até é importante se lembrar, em termos de influência da Inconfidência Mineira, é melhor você falar da independência dos Estados Unidos e a influência sobre a Conjuração Baiana, a influência da Revolução Francesa. Esse é um trecho aí do Kenneth Maxwell, um grande brasilianista, um estrangeiro que estuda o Brasil, aí, o texto chamado Condicionalismo da Independência do Brasil, né? O organizador Silva, MN Silva, e o Império Luso Brasileiro. O texto faz referência à Conjuração Baiana. Pô, se você ainda não sabia, que já devia saber, pô, né? O cara te deu uma ideia aqui. No contexto da crise do sistema colonial, crise do sistema colonial. Esse movimento se diferenciou dos demais movimentos libertários ocorridos no Brasil, por quê? Qual que é a grande diferença entre a Inconfidência Mineira e a Conjuração Baiana? Pô, o fato de que a Inconfidência Mineira ela não defendia claramente a abolição da escravidão, enquanto que a Conjuração Baiana faz uma referência direta aí. É claro que isso aqui eu já dei um spoiler ferrado aí para você, mas se você tá ligado aí de que é isso que marca o diferencial na sua cabeça, bateu o olho nesse exercício, já tinha matado a pau aí, vai lá para você. Então, as alternativas. Se você de repente, me perdi, volta então para a pergunta que estamos aí então. Por que aí o texto faz referência e tal? Esse movimento se diferenciou. Por que esse movimento se diferenciou das demais tentativas de emancipação? Primeiro, por defender a igualdade econômica, extinguindo a propriedade, conforme proposto nos movimentos liberais da França napoleônica. Rapaz do céu, aí você vem essa ideia de que a Conjuração Baiana dos alfaiates, ela era comunista, ela era socialista, ela era contra a propriedade? Na verdade, não, tinha membro da elite, defendia uma república. Então, você falar aí dessa alternativa que basicamente tem um cheirinho de comunismo, né, de socialismo e tudo mais, na verdade, não está interessante falando aí de extinguir a propriedade, certo? E também movimento liberal na França napoleônica, até poderia falar ali, né, de um socialismo utópico se desenvolvendo no final lá daquelas revoluções em 1848 e tal, pode ser, mas é até, né, após o Napoleão já ter sido derrotado. Mas a letra B agora, introduzir no Brasil o pensamento e o ideário liberal que moveram os revolucionários ingleses na luta contra o absolutismo monárquico. Então estão introduzindo aqui no Brasil o pensamento e o ideário liberal que moveram os revolucionários ingleses na luta contra o absolutismo monárquico. Pô, na verdade você tem essa ideia aí de que ele está puxando uma coisa que é verdade, se for ver, que são as revoluções inglesas do século XVII, a Revolução Puritana, a Revolução Gloriosa, mas nesse momento aí está mais associado ao Iluminismo aí, né, e também à Revolução Francesa, ou mesmo um pouquinho antes, a independência dos Estados Unidos. Não é interessante você falar disso aí. Propor a instalação de um regime nos moldes da República dos Estados Unidos, a influência aí era mais, no caso, sobre a Inconfidência Mineira. Sem alterar a ordem socioeconômica escravista e latifundiária, aí de novo, talvez eles não iam mexer na propriedade, mas na questão do escravo, eles iam mexer. Por isso que esquece a letra C aí. Na letra B, para você aí, apresentar um caráter elitista burguês, uma vez que sofreram influência direta da Revolução Francesa, que é burguesa, mas tem fase popular, como a Convenção Jacobina, propondo sistema censitário de votação. Você lembra que é um sistema censitário de votação? É o voto censitário, a pessoa vota se ela tem renda ou se ela tem propriedade. Então, eles estão querendo aí um movimento burguês, elitista, burguês, tem participação da elite, mas essa Conjuração dos alfaiates é mais relacionado a gente mais pobre, branco pobre, ex-escravo, né, negro, preto, liberto. Também o caso aí, é claro, de membros da elite, mas ligado a essa elite aí maçônica também e tal. E a letra D, então, não. E a letra E, então, para você, olha que coisa, defender um governo democrático que garantisse a participação política das camadas populares. Interessante isso aí, já dizia o cowboy, o garoto vaca, ele falaria, influenciado pelo ideário da Revolução Francesa. Poxa, tudo a ver essa aí, certo? Eu acho que seria justamente a letra E. E aí, o que você acha? O que você pode me falar? E eu acho de novo falar, nossa, professor, você escolheu você nem para, né, trocar as alternativas? Agora que eu vi. Mas, então, vê aí para você, se quiser também dar uma olhada em algum exercício aí que a gente não olhou, que a gente não apresentou ainda, mande
por favor, as suas dicas aí para nós e as suas também sugestões. Lembrando aí, se tiver, claro, um pouquinho aí de tempinho, né, não esquece de se inscrever no canal, não esquece também de ativar o sininho lá para sempre aparecer quando, né, lançar uma nova aula, um novo exercício, e também se inscrever aí no Instagram e no Facebook do Prof. Elvis História em Casa. É isso aí, galera. Valeu, muito obrigado aí e até a próxima história, até o próximo exercício aqui no História em Casa. Até mais, gente. Valeu, tchau, tchau.